Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês aqui da plataforma do Cloud AI, que é a inteligência artificial da Anthropic. Então se você não conhece, utiliza muito aí o ChatGPT para muita coisa ou outras IAs, eu acho que vale muito a pena você acessar o site aqui do Cloud AI e você testar ele. É claro que ele precisa aqui de um plano, você pode testar aqui de maneira gratuita, então você pode vir aqui acessar, criar uma conta, eu já tenho essa minha conta, que é uma conta de testes, então eu posso colocar aqui, né, o que é WordPress, vou colocar assim, que é o WordPress. Aqui eu já vou iniciar aqui um chat, então eu posso utilizar ele aqui no plano gratuito. Ele vai ter algumas limitações, assim como o ChatGPT e outros, mas eu acho que ele aqui é bem completo, principalmente quem trabalha na área de desenvolvimento, de programação, ou precisa de aplicações um pouquinho mais complexas, como a área de finanças, contabilidade e tudo mais. Então você vê que ele tem um chat aqui, você pode perguntar coisas, ele vai te responder, ele vai te trazer imagens, links, artigos. Você pode vir aqui copiar tudo que ele te deu, você pode positivar, negativar ou pedir aqui um retry para ele colocar aqui, dar uma nova resposta. Aqui você tem a parte de anexos, então eu vou passar um review geral aqui da interface, mas também vou dar algumas configurações avançadas aqui para você também utilizar no seu dia a dia. Aqui geralmente é o que o pessoal acaba utilizando no dia a dia, então adicionar fotos e arquivos. Então se você quer ali discutir sobre algum arquivo, um documento PDF, um documento de texto, você pode fazer por aqui. Se for algo que você quer ter ali o seu agente bem treinado com as suas informações, esse aqui não é o melhor local, assim como eu já vi o pessoal fazendo com o ChatGPT, jogando arquivos aleatórios. Isso acaba saindo muito do contexto da IA e ela acaba não se lembrando de informações importantes. Mas se você quer aqui para um chat rápido tirar uma dúvida, vale muito a pena. Você pode utilizar aqui também para você mandar um screenshot, você pode adicionar também aqui no seu projeto, então você pode separar por projetos, então isso aqui é bem legal. E também tem essa questão de você também fazer a pesquisa na web, personalizar estilo, e aqui adicionar um conector, que isso daqui é bem interessante. Então se eu clicar aqui, ele vai ter várias outras plataformas e ferramentas que eu posso conectar, e ele pode basicamente buscar coisas nessa ferramenta ou inserir coisas. Então aqui a gente consegue ver aqui várias ferramentas principais, né, que a gente utiliza aí no dia a dia, como o Figma, tem o Canva, tem o Slake, Monday, Asana, tem o ScholarDraw também, PostHog também, bem interessante, você pode pegar dados ali de analytics do seu website e tudo mais. Então você pode conectar aqui, ele vai utilizar ali a conexão para poder buscar informações. Cada aplicativo tem o seu próprio escopo, então você precisa ver aqui se abrange o que você precisa, mas eu acho que vale muito a pena você utilizar o Cloud AI para se conectar com alguma ferramenta externa. Aqui nessa parte de baixo você vai ter as opções aqui de modelo, então ele já vem aqui com o Sonnet 4.6, que é o último. E aqui você pode escolher outros também, então você tem aqui o Opus 4.6, você tem o Opus 4.5 e o Sonnet aqui 4.5, que eu geralmente utilizo bastante aqui no meu VS Code para trabalhar aqui com os meus códigos, meus projetos pessoais, projetos de cliente. Eu acho que ele é fantástico, dependendo ali se você estruturar ali um bom prompt, uma boa documentação, ele já vai te atender muito bem. Então eu continuo utilizando ele. Eu já tentei utilizar o GPT 4, 5 para poder codar, mexer ali com o repositório, mas eu não curti muito. Então, para código mesmo, eu utilizo o Sonnet. Eu tenho aqui um atalho bem rápido no teclado, que se eu clicar aqui, ó, ele já até abre aqui o ChatGPT. Então, para perguntas simples, rápidas, eu ainda utilizo bastante, mas para o meu dia a dia, ele é um pouquinho mais estruturado, principalmente dentro da minha IDE, eu prefiro utilizar o Cloud, eu acho que ele tem uma melhor eficiência. Então, escolheu aqui o seu modelo, você pode também aqui, tem a parte de voz, então o modo voz, então você fala, ele vai digitar as coisas para você, você vai pedir as coisas através da voz. E aqui do lado esquerdo, aqui onde a gente tem mais funções também. Então a gente tem a parte de chats, eu tenho alguns chats de teste que eu fiz aqui. A gente tem aqui os projetos, então você pode separar por projetos, então isso aqui eu acho bem interessante. E se você utiliza IA para os seus clientes, separa os projetos por cliente. Então cada cliente tem o seu projeto.
Você tem aqui os artifícios, que são basicamente coisas já prontas, que tem aqui uma galeria de coisas prontas que você pode simplesmente clicar e pedir para a IA melhorar. Então eu cliquei aqui, ó, ele faz aqui basicamente um remix. Então eu cliquei, ele trouxe aqui, ele não está exibindo aqui agora, mas a gente pode vir aqui em os artefatos e clicar aqui em cima de um para a gente testar. Ele já vai dar aqui uma visualização funcional do aplicativo, isso aqui é bem interessante, ó. Então a gente pode clicar, a gente pode testar antes de fazer a solicitação. Ele dá aqui até um sobre, aqui um start prompt que você pode solicitar. Você pode clicar aqui em abrir numa nova guia. Você vai também testar do mesmo jeito que a gente testou ali naquela janelinha. Ou você pode vir aqui em Customize. Então eu vou clicar aqui em Customize, ele vai me direcionar aqui para um chat, aonde ele já tem esse aplicativo, ele abre aqui para mim, ó, o aplicativo do lado direito. Eu posso vir aqui e fazer solicitações para ele mudar a cor, para ele mudar o escopo, a estrutura. Então eu posso fazer um teste aqui, ó, mude a cor para laranja de todo projeto. Ele aqui, por padrão, está selecionado o Sonnet 4.6, então geralmente essas plataformas também elas vão te dar ali uma IA bem avançada para você poder testar, principalmente quando o lançamento foi muito próximo, né? O Sonnet 4.6 ele é bem recente e justamente para eles testar. Então, quando você está no plano gratuito, eles estão validando muita coisa aqui dos usuários, então eles estão testando muita coisa. Então, eu passei aqui para o chat, ele está escrevendo aqui todo o código, fazendo aqui uma V2, então aqui é bem interessante, ó. Ele está colocando aqui uma V2, que é a latest, e aí eu tenho as opções aqui, ó, de copiar, tenho a opção também de publicar, então eu posso fazer a publicação diretamente aqui pelo cloud, inclusive eu posso utilizar conectores também, que tem o GitHub também como conector, e isso é bem legal, que você consegue conectar o seu repositório e você pode passar seu código para lá. Então veja que ele fez aqui para mim, ó, e fez exatamente o que eu pedi. Ele recriou realmente aqui o código pra gente, ó. Se a gente quiser voltar aqui, ó, na nossa V1, e eu posso visualizar aqui também o código que ele gerou. Então ele gerou aqui uma variável de tradução, inglês e espanhol. Aqui ele tem as configurações do meu aplicativo, projeto e tudo mais. Vamos testar aqui, né? Projeto Status Finder. Posso digitar aqui, posso colocar um grupo, vamos salvar. Vamos abaixar aqui, ó, um canal, adicionar um outro canal, pesquisar. E aqui ele dá aqui, ó, Slake MCP, que é aquilo que a gente falou dos conectores, né? Então ele vai se conectar geralmente via API, via MCP com a ferramenta. Essa daqui é uma ferramenta que a gente copiou ali dos artefatos, que é uma ferramenta do Slake. Então ele vai se conectar ali e trazer informações. Mas você vê aqui que funciona muito bem. E você pode fazer isso com qualquer um aqui, que ele tá aqui nessa galeria, basicamente uma galeria de projetos que ele disponibiliza para você. O próximo aqui, ó, esse item, na verdade, é um item à parte, é o Cloud Code, que eu já utilizei bastante ele. Então, se você é desenvolvedor, você gosta de utilizar o Cloud, você pode utilizar ele diretamente pelo terminal, ou também através de uma extensão do VS Code, você consegue utilizar ele dentro do VS Code. Eu já usei bastante, tanto no terminal quanto no VS Code. Hoje eu utilizo, no meu fluxo diário, eu utilizo o Copilot mesmo, só que porém com o Cloud Sonnet ali como a minha LLM, tá? Eu acho que fica muito mais cômodo assim para mim, mas eu já utilizei que o Cloud Code ele é muito bom. Você pode instalar aqui diretamente, ó, copiando e rodando esse comando aqui no seu terminal, ou você pode também, você tem aqui, ó, na parte de documentação, você tem opções com os seus empacotadores aqui preferidos, e aqui está o meu, que é o Homebrew, que eu utilizo aqui no Mac. É muito melhor você instalar pelo seu gerenciador de pacotes do que simplesmente vir e instalar através de um comando shell, alguma coisa assim. Eu prefiro. Então você vem aqui, copia, e aí pronto, ele já está instalado na sua máquina e você pode rodar aqui sem problema nenhum. Vou voltar aqui no painel para a gente ver outras coisas. Então ele tem extensões, e aqui eu tenho aqui a parte de settings, que são a parte de configurações. Então aqui eu tenho o meu nome, eu tenho aqui as opções de aparência, a fonte, aqui é a fonte default que ele deixa. Vou até trocar aqui, ó, para essa fonte um pouquinho mais arredondadinha.
Aqui tem a parte de conta, privacidade, aqui a parte de pagamentos, então o seu plano. Então eu assinei um plano aqui uma vez, R$110 por 30 dias para testar bastante a ferramenta. Hoje eu não utilizo mais por aqui, então muita coisa eu migrei já. Aqui tem os conectores, eu acho importante a gente falar aqui dessa parte, que é o que eu mostrei lá. Então a gente tem aqui a opção de se conectar com o GitHub, trazer aqui repositórios, trazer código para o Cloud Code ou fazer com que ele envie para o seu repositório do GitHub. Você tem a opção aqui de Google Calendário, Gmail e Google Drive aqui. Então, quem tem Google Drive, assim como eu, você pode conectar e aí ele vai ter acesso ali a todos os seus documentos, planilhas, fotos, tudo que você também permitir, né? Então você pode ver essa questão também do seu escopo ou ter uma conta do Google Drive ali exclusivo para IA. E você tem aqui os outros conectores, que são os Browse Connectors, que são aqueles que a gente já viu. Então, Notion, Figma, então se você quer trazer anotações, trazer layout, banners, imagens, aqui conversas, tudo você pode vir aqui conectar e é muito fácil de você conectar. Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês que também geralmente o pessoal faz o quê? Quando eles querem treinar ali um agente, uma IA para trazer ali informações específicas, né? Acaba fazendo muito upload por aqui, então acaba fazendo os uploads aqui de arquivos, de pastas, de imagens, só que aí conforme o tempo vai passando, o contexto ali da IA vai enxugando e vai perdendo muitos dados, né? Vai perdendo ali muitas informações. Então se a gente vir aqui, ó, em Customize aqui no cantinho, a gente vai ter aqui os conectores, que é o que a gente já viu, e vai ter também as skills, que é aqui um jeito muito melhor de você trabalhar aqui muitas informações. Você pode utilizar um conector, por exemplo, para sempre ter uma base de dados atualizada dos seus clientes, dos seus projetos, do seu negócio, dos seus colaboradores, mas você também pode ter aqui skills específicas que você pode treinar o seu agente, treinar o seu chat. Então você pode vir num chat e solicitar que ele utilize uma skill específica, e aqui nessa skill, por exemplo, Skill Creator, então é uma habilidade de criador. Então aqui, ó, ele fala que é para você criar, acionar essa habilidade sempre que o usuário precisar criar uma skill do zero. Então assim, você não sabe como criar uma skill, aciona a própria skill aqui do Cloud Code ou do Cloud AI, e ele vai te ajudar a auxiliar a criar uma skill personalizada para o que você precisa. Então você precisa de um agente que é focado em desenvolvimento, em contabilidade, em finanças, em marketing, seja lá no que você precisa, você pode criar uma skill e dar toda essa base de conhecimento. E eu achei interessante essa parte de skill porque você pode separar o que é skill, o que é base de dados, né, realmente de fato. Então a base de dados você vai vetorizar, utilizar um banco de dados vetor como o pgvector e outras aplicações cloud, até mesmo o Supabase, e o que for realmente de habilidade, conhecimento que o profissional, o agente precisa empregar, ele vai utilizar as skills. Então eu achei bem interessante isso, ele já traz algumas aqui, ó. Então aqui de algoritmo, branding, design, MCP build, então você precisa construir aqui um servidor MCP, você pode habilitar. E como que você faz isso? Você vem aqui, ó, e simplesmente habilita a sua skill, e depois no seu chat, você volta lá no chat e pede para ele utilizar essa skill aqui, tá? Aqui eu vou deixar desabilitado. Se você quiser, você pode clicar aqui no mais, e você pode vir aqui, ó, em Upload Skill. E aí você pode vir aqui, ó, e subir um arquivo MD ou um arquivo zip. O interessante disso é que você pode subir realmente uma pasta cheia de arquivos MD e ele vai criar essa mesma estrutura que você está vendo aqui com pastas. Então você tem aqui a sua pasta, você tem aqui a skill MD e você tem outras pastas aqui, cada uma com uma skill específica, né? Cada uma com uma instrução específica. Então a gente aqui é a parte de análise, comparador, os assets, tá? Referências. Então você pode colocar referências aqui, ó, de esquemas, então basicamente fazer uma mini documentação dentro da própria skill. Então eu acho isso bem interessante. Se você ainda não utiliza o Cloud AI no seu dia a dia, no seu fluxo de trabalho, eu aconselho utilizar, porque não só pela inteligência artificial mesmo, né, pelo próprio modelo, o Sonnet e o Opus eu gosto bastante. O Opus é para raciocínio e o Sonnet ele é mais para execução.
eu gosto bastante, mas também pela própria arquitetura de software mesmo, que a Anthropic está trazendo, como o Cloud Code, o Cloud AI e também o Cloud Cowork. Então você consegue separar muito bem cada software que você precisa utilizar. E aqui o Cloud AI, ele é no navegador, então basta você digitar ali Cloud AI, você cria uma conta e você consegue vir aqui e criar todos os seus chats, criar um agente especializado, colocar as skills. Tem coisa, é claro, que ele vai ter certas limitações com alguns outros softwares, como outros softwares que estão aparecendo, que são realmente agentes que você instala no seu computador, tem acesso a tudo que você quer, tudo que você tem no seu computador, mas eu acho aqui ainda muito mais interessante porque você dá acessos específicos, são chats diferentes, você tem as skills específicas, então eu acho que isso aqui vale muito a pena, tá bom? Então se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um forte abraço, até o próximo vídeo.